Então a gente está aqui hoje para falar sobre a ideia de Estado, suas origens e sua evolução ao longo da história. Bom, na antiguidade, a ideia de falar de Estado ainda não era uma ideia divulgada, não era uma palavra divulgada. O que se falava era das cidades, né, chamada polis na Grécia, e que depois, em alguns contextos, durante o Império Romano, se falava de um certo estado da polis, que seria como o status, né, de la república, seria uma aplicação da palavra Estado, mas não era difundida, só passou a ser difundida dessa forma como a gente entende hoje a partir da Idade Moderna. Então, na Grécia Antiga, o conceito de polis e de política, que é desenvolvida principalmente por Platão e Aristóteles, que enxergavam o Estado de formas diferentes, ainda que de certa forma relacionadas. Então, por exemplo, para Platão, o Estado era a forma em que a justiça era efetivada, né? Cabia ao homem a busca da verdade eterna e imutável, das ideias essenciais, né, incorruptas, que se dava a partir da contemplação, né? Então, uma perspectiva de buscar as ideias imutáveis fora do corpo. E o Estado seria, né, isso a nível individual, o Estado seria um instrumento, né, algo que contribuiria para que esse indivíduo chegasse a essa justiça plena. Então, para Platão, o Estado devia ser governado pelo rei filósofo, porque o rei filósofo era aquele que era capaz de contemplar as verdades imutáveis, né, e fazer essa ponte entre o imortal e o mortal, entre o mundo das ideias, o mundo imutável, incorrupto, né, e esse mundo corpóreo, né, corruptível. O rei filósofo seria aquele que daria os instrumentos às pessoas para que encontrassem a justiça, né? Então seria somente através desse rei filósofo, somente através da pessoa sábia, que poderia contemplar essas verdades imutáveis. Então, para Platão, o Estado é essencial para essa busca de cada indivíduo por essa verdade, mas nem todo mundo tem essa capacidade, a mesma capacidade de encontrar essa verdade, essas ideias. Então tinha uma ordem hierárquica, né? Aqueles que são sábios, aqueles que são filósofos governam, né? E aqueles que não têm essa aptidão vão fazer outras funções. Então, de acordo com a natureza de cada um, por exemplo, aqueles que têm uma natureza mais irascível, através da virtude da coragem, serviriam como guardiões desse estado. Aqueles que tivessem uma natureza mais concupiscente serviriam, através da virtude da temperança, como produtores e campesinos, né? Mas tudo hierarquizado e dirigido pelo rei filósofo. O interessante é que essa ideia de Estado é uma ideia em que todo indivíduo deve, de certa forma, integrar para encontrar essa sabedoria que é dirigida por esse rei filósofo. Então tem uma ideia de Estado como realização da pessoa, de certa forma, através desse rei. E Aristóteles, você também tem essa ideia de que a pessoa se realiza no Estado, né, na sua integralidade, mas de uma forma diferente, né? Se para Platão que várias são as ideias imutáveis que o filósofo contempla, em Aristóteles você não parte dessa ideia do bem como algo dado, né, imutável, que o filósofo vai lá e capta, né? Porque a filosofia de Aristóteles é uma filosofia naturalista, que parte da prática, que parte da ação e das provas, né, materiais para então chegar à razão. Então, o bem para Aristóteles não é aquele bem único e imutável que o filósofo capta e por isso
e aí dirige aos cidadãos no Estado. Não. É o bem que procede das próprias instituições, das próprias práticas, né? E por isso é essencial. Assim como existe, na verdade, uma diversidade de bens, assim como existe uma diversidade de instituições. Não no sentido relativista, subjetivista, porque o que faz a interação entre as práticas e esse bem moral seria a razão em todos os casos, né? Mas há sim uma diversidade de práticas, uma diversidade de instituições que, através de uma razão prática, de uma razão, né, dirigida, o indivíduo chega ao bem através dessas instituições do Estado. É interessante contrastar as duas perspectivas, porque depois isso vai ter uma repercussão na Idade Média, né, com a filosofia política de Agostinho e da escolástica, né, a partir de Tomás de Aquino, mas depois também com Dante Alighieri, Marcelo de Pádua, né, e outros escolásticos, que é a ideia de Santo Agostinho, quando ele fala das duas cidades, né, a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus seria a cidade incorrupta, e a cidade dos homens, a cidade terrestre, né, que, se não submetida à cidade de Deus, a que é incorporada pela Igreja, também iria se corromper. Porque essa ideia de Santo Agostinho, né, apesar de que ele faz uma divisão entre o secular e o sagrado, na verdade ele submete o secular e o sagrado no sentido de que a autoridade temporal tem que se submeter totalmente a essa verdade, né, da autoridade sagrada. E isso, na verdade, vai dar, com toda a filosofia platônica e neoplatônica da patrística, né, dos primeiros séculos do cristianismo, vai dar margem a uma ideia de império cristão, né? Então, Santo Agostinho escreve ali um pouco antes da queda do Império Romano, mas essa ideia de que deveria haver um império cristão em que a autoridade temporal está totalmente submissa à Igreja, a autoridade submissa moralmente, enfim. É claro que existe uma separação e existe um reconhecimento de que são dois poderes, mas com essa autoridade temporal sendo guiada pelos princípios da autoridade sagrada, você teria um império cristão que seria capaz de levar os homens, né, à beatitude. E essa é uma ideia muito diferente da ideia escolástica de Tomás de Aquino, porque a partir de uma teoria aristotélica, você tende mais a um reconhecimento da diversidade das instituições, né, já que é da natureza humana a sociedade política. Não, enquanto a Igreja é uma sociedade fundada, né, no direito divino, né, a sociedade política é uma sociedade natural autônoma. Então para Tomás de Aquino, como a política ela é autônoma, né, depende da própria natureza humana, existe também uma diversidade, né, da vida política. A ciência política, para Tomás de Aquino, é uma ciência da razão prática, né, que, apesar de no final a razão prática se dirigir à razão teórica, ou seja, o fim da política deveria ser a beatitude no fim, mas essa razão prática ela é autônoma, quer dizer, assim como a virtude da prudência, da temperança, ela tem uma finalidade em si mesma, né? Então, o fim da política, para Tomás de Aquino, é o bem viver. E esse bem viver pode se dar de diferentes formas, né, de diferentes instituições. Então não há um apelo a uma submissão, né, a uma unidade como tem
muito mais presente, né, na doutrina de Santo Agostinho, que pega a partir de uma visão platônica. E muito interessante porque se fala que você não precisa nem da revelação para você saber como se faz bem a política, porque a política é um dado da razão natural, né? É aquela ideia do bem comum, não? Do bem comum que ele fala. Sim, a ideia do bem comum está presente até há pouco tempo. Assim, a ideia do bem comum vai cair em desuso, principalmente no liberalismo contemporâneo. Mas esse bem comum é um bem que da polis, né? Não é o bem comum da sociedade política. E você tem acesso a esse bem comum pela própria razão natural. Então você não precisa de uma autoridade religiosa para dizer o que você tem que fazer, porque é da razão natural saber o que é justiça, o que é prudência, o que é temperança, né? Então você pode fazer isso pela própria razão prática. Então você constitui uma dualidade em que a autonomia da polis como né, da sociedade política, do Estado como um bem temporal em si, né? Que tem um fim, que é o bem viver, né? Que em última instância vai se subordinar à beatitude, mas que por ali ela já tem um fim em si mesmo, que é o bem viver, e que é um fim natural, né? E depois, se esse fim natural leva a um fim sobrenatural, é uma outra história, mas ali já tem uma autonomia. É uma ideia muito presente na escolástica, e que vai levar Dante a falar naquele tratado dele sobre a monarquia, né, que o imperador ele cuida dos bens temporais, ele cuida do bem viver do cidadão, enquanto que o Papa, o clérigo, ele tem uma outra função diferente, que é levar os homens à santidade e à beatitude. E por isso ele critica a intervenção do Papa, né, no Estado, principalmente na cidade de Florença, de onde o Dante fala, né? Então isso está bem presente naquele tratado dele sobre a monarquia. E, enfim, nesse contexto político da Idade Média, isso é bem interessante porque o Império Romano ele entra em fragmentação pelo século IV e V. E a partir desse momento você tem realmente uma diversidade de reinos e povos, né, que não tem uma unidade política. E enquanto você tem a igreja como um fundamento moral dessa sociedade, você tem uma diversidade política muito grande. Coisa que não acontece, por exemplo, na parte oriental do Império, que continua com o nome de Bizâncio, né, o Império Bizantino. Mas você tem uma doutrina, principalmente baseada na teologia de Eusébio de Cesareia, que atribui ao rei um status de sacerdócio, né, e acaba identificando esse rei como um provedor divino do bem viver temporal também. Então, você ali tem uma identificação entre o poder secular e o poder temporal que permanece muito forte nas teologias orientais. E tanto é que alguns imperadores, lá pelo século VIII, chegaram até a definir dogmas, enfim, chamado monoteísmo, né, que era o reconhecimento da dualidade das naturezas divinas em uma só vontade, né? Isso foi um dogma reconhecido pelo imperador Constâncio, no século VIII, uma intervenção muito grande dos imperadores no esquema doutrinal, enfim, na própria dinâmica da igreja oriental. Então, aqui no Ocidente você tem essa, né, com a fragmentação política, você tem o Papa como uma autoridade religiosa, embora tenha os estados pontifícios também, mas você tem reinos muito autônomos, né, politicamente. Essa é uma característica da escolástica. E, por fim, a gente entra no período moderno, né, que aí tem uma alteração substancial
própria vida do Estado e do conceito de Estado. Né? Durante o período feudal, o que prevalecia eram as relações pessoais, ou seja, você não tinha tanto relações verticais, em que o rei ele centralizava o poder fiscal, o poder militar, né, dentro de um Estado. Isso no período feudal não existia, porque você tinha um rei, às vezes numa determinada região, esse rei poderia até mesmo ser um súdito em uma outra região, né? Mas o que existia na verdade era uma dispersão da nobreza, em que o rei tinha que contratar os nobres tinham outros vassalos subordinados a ele, o rei não contratava esses vassalos, por exemplo, para lutar numa guerra diretamente, ele tinha que contratar esses nobres e aí convocar esses nobres, os nobres convocavam seus vassalos, então você tinha uma dispersão muito grande do poder, né, e uma autonomia muito grande dessa nobreza, desses vassalos. As relações verticais eram mínimas. Isso vai mudar na Idade Moderna por uma série de fatores, né, especialmente fatores militares mesmo. Com o desenvolvimento da pólvora, você vai ter a necessidade de criar um aparato fiscal de defesa para as cidades, né, que antes não se necessitava tanto. No sentido de promover, primeiramente, fortalezas com a capacidade de resistir a esses cercos, né, de pólvora e desse armamento pesado. E esses cercos, a tendência era que durassem cada vez mais, né? Às vezes duravam anos, né, o cerco a uma cidade. Então você tinha que suprir essas fortalezas, essas cidades, né, e se necessitava de um aparato fiscal para sustentar esse tipo de suprimento, de necessidade. E de exércitos, né? Antes você tinha exércitos dispersos, né? Principalmente os senhores feudais tinham seus vassalos, né? E aí contratavam esses vassalos, e agora você vai precisar de exércitos mais fixos e cada vez mais disciplinados, porque o trabalho com, né, a questão da formação dos mosquetes né, e como se alternam, enfim, isso vai cada vez mais exigir exércitos mais disciplinados e vai demandar um maior aparato fiscal para sustentar também esse treinamento de exércitos. E é algo que, por exemplo, Maquiavel trata muito bem na obra dele, sobre os deveres do príncipe. E o que vai resultar nisso é uma centralização do poder, uma centralização principalmente fiscal, o contrato de funcionários públicos, né? Nesse momento começam a surgir as embaixadas, por exemplo, na Itália, principalmente Florença, né, onde Maquiavel também residia e era o conselheiro lá dos Médici, e de exércitos, né, a construção de exércitos permanentes. E então é interessante como o Estado, nesse momento começa a se difundir a palavra Estado, porque o que as cidades se tornam, na verdade, é algo contínuo, quer dizer, você tem que ter todo um aparato burocrático para manter aquela regularidade, para manter esses funcionários, para manter esse aparato fiscal. Então, nesse momento você pode falar de Estado nesse sentido, né? Um aparato burocrático, legal, né, contínuo, e cada vez mais substituindo o direito, né, de costumes, e para manter esse aparato. Então, nesse momento o Estado parece que cria uma filosofia própria, começa a se criar uma filosofia própria para o Estado, vamos dizer. Então, Maquiavel ele fala que enquanto o príncipe está submetido a uma lei moral no âmbito pessoal,
a nível do Estado ele estaria isento, porque a função dele enquanto pessoa é uma, enquanto estadista é outra. Então, enquanto pessoa, ele não pode usar de violência, mas enquanto estadista, ele deve fazer o que puder, né, por uma questão estratégica, para manter a coesão e para manter para ajudar na sobrevivência do Estado diante de todas essas dificuldades, essas demandas que naquele momento surgiam. Então, a ideia de Maquiavel, que ele retrata no Príncipe, né, e aconselha, né, aos Médicis, né, a fazer, seria criar uma milícia recrutada, né, porque até para não ficar também à mercê dos interesses dos mercenários e tudo mais. Esperar a lealdade no súdito, e aí ele fala, você tem que inspirar ou pelo amor ou pelo medo. Assim, o medo também ajuda a punição, né? Você só não pode fazer com que todos te odeiem, mas tudo com o sentido de manter a ordem social, né? Qualquer meio para se manter esse fim. No final, o Estado, o que vale é a manutenção do Estado. A legalidade e o militarismo estão interligadas, quer dizer, só se pode fazer valer a lei através da violência, através de um aparato militar. E, enfim, tudo é justificado por uma questão estratégica do Estado. Então, essa dupla moralidade, né? A moralidade do indivíduo e a moralidade do príncipe. Isso na República Italiana. Com o desenvolvimento dessas ideias seculares do Estado, vai surgir também uma ideia mais teológica, de justificação da autonomia, né, de uma moral do Estado, principalmente na França, com os filósofos Jean Bodin e Bossuet. Bossuet era, inclusive, o capelão do Luís XIV na França moderna. A ideia de Jean Bodin é que nem a Igreja, nem nenhum poder poderia interferir, né, na moralidade do monarca, né, do soberano. O poder do soberano é indivisível, incontrastável e inalienável. Então, enquanto, por exemplo, na escolástica, o próprio Tomás de Aquino ele justificava a queda do soberano, né, o regicídio, caso o rei atentasse contra o direito natural dos povos, enfim. E isso, presente nos escolásticos modernos, Francisco Soares, para o Jean Bodin isso era uma possibilidade inadmissível, né, porque o monarca ele recebe o mandamento seus mandamentos, sua orientação direta de Deus, e aqueles que pregam isso, na verdade, vão pregar a corrupção do Estado. O Estado não pode se manter se as pessoas não cederem seu direito, né, e obedecerem ao monarca. Então, você tem aí a monarquia de direito divino, com Jean Bodin, que vai se concretizar na França, principalmente na época de Luís XIV. Né, e o Bossuet é a mesma coisa. Né, para ele o poder era sagrado, ou seja, vinha de uma legitimidade religiosa, né, e monárquica, absoluto e racional, não dogmático. Isso é até interessante porque antes de Luís XIV, na época do cardeal Richelieu, é bem ilustrativo como o Richelieu ele perseguiu os protestantes internamente, né, os huguenotes na França, mas ao mesmo tempo se aliou com os protestantes na Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra que se iniciou nos principados germânicos, em que o imperador católico queria interferir nos principados protestantes, e dali teve uma grande guerra que resultou no Tratado de Westfália, que deu soberania aos principados, né, e disse que para cada rei a sua religião. E Richelieu, então, ele se alinhou aos protestantes na Guerra dos 30 Anos, mesmo sendo um cardeal católico, enfim, e a mesma coisa que Luís XIV vai fazer, porque ele acreditava que
o Estado ele demandava princípios diferentes da religião, né? Ele tinha uma moralidade própria. Então o que acontece aí na Idade Moderna é que o Estado cada vez mais vai adquirindo status próprios de moralidade, não mais como realização do individual, assim, como realização da pessoa, mas como um bem, um fim praticamente a si mesmo. Em Maquiavel há uma dualidade, né? A moral pessoal é a moral do príncipe, e na teoria de direito divino francesa há uma identificação praticamente entre a moral, né, religiosa e a moral do Estado, como se a moral religiosa servisse aos propósitos do Estado. Né? Essa ideia é muito presente, que, ao meu ver, é uma ideia de secularização, né, do poder religioso, quer dizer, colocar a religião totalmente a serviço dos fins seculares, que é o bem-estar do Estado. Né? E essa ideia é muito presente na Idade Moderna. E, de certa forma, acontece... O Estado como mito, né? O Estado vai resolver todos os problemas. Sim, o que vale é a paz social e qualquer moralidade que garanta essa paz social. Né? Então, o Estado é uma totalidade em si, né? Não é um direito que não é algo que os homens criam, é uma ordem total, global, que tem uma moralidade própria e por aí vai. E, de certa forma, isso acontece na Inglaterra, pelo menos durante o primeiro período do reinado de Henrique VIII até Carlos I. Depois o parlamento vai ganhar mais poder, né? Principalmente depois das várias revoluções inglesas, a Revolução Puritana e depois a Revolução Gloriosa. Mas nesse primeiro momento também é até uma ideia hobbesiana de que o príncipe tinha que ser o chefe da igreja, porque não poderia ter autoridade nenhuma que não provisse do próprio soberano. Isso é uma ideia que Hobbes trata e que, de certa forma, se concretiza ali na Inglaterra. Mas ainda é diferente, por exemplo, a teoria de Hobbes e a teoria de direito divino de Baudin e Bossuet, porque na teoria de Hobbes você tem um contrato que é feito principalmente pelos indivíduos. Os indivíduos no estado de natureza, eles são intrinsecamente maus no sentido de estarem sempre em guerra, e aí fazer esse contrato para ceder o poder ao soberano. No caso de Jean Baudin e Bossuet, não, já é uma ordem estabelecida que dá o poder ao soberano, aquela legitimidade que já está ali presente. Né? E isso é interessante também porque a teoria inglesa vai tender mais para esse individualismo mesmo nesse momento do que a teoria francesa, que vai tender mais para a totalidade. Né? Então, esse mais ou menos é o ambiente da Idade Moderna. Bom, então você tem o Tratado de Westfália, como eu falei, que é o tratado após a Guerra dos 30 Anos, que é uma resolução interessante do ponto de vista constitucional, que dá esse princípio de a cada rei a sua religião, e não só para aqueles que habitam as áreas ali do Sacro Império, né, que são aqueles vários reinos germânicos que existem sob a tutela do imperador, do Sacro Império, mas também Suécia, França, né, e os reinos da Espanha, Holanda, que estiveram envolvidos na Guerra dos 30 Anos. Agora, interessante desse período é isso, é que você tem uma tendência de uma moralidade própria do Estado, mas a legitimação continua sendo uma legitimação religiosa, né, e ainda monárquica. Quer dizer, apesar mesmo do contrato social do Hobbes, no final você tem esse apelo à monarquia como a forma absoluta de Estado, embora você tenha na filosofia política outras formas de se pensar. Em geral, os Estados vão se colocar principalmente como monarquias, né, e todas elas com uma legitimação religiosa. Isso vai prevalecer, né, na Europa de maneira bem geral até
o século XIX. Né? No século XIX tem uma alteração quando, no estopim da Revolução Francesa, e, enfim, a Revolução Francesa primeiramente se constitui como uma monarquia de direito constitucional e depois, né, virou uma monarquia, uma república popular, e quando decapitaram o rei Luís XVI. É interessante que logo que decapitaram o rei, a Inglaterra entrou em guerra com a França e começaram, né, as guerras na Europa. E foi o período que Napoleão subiu ao poder. E todas as nações, enfim, a maioria das nações monarcas europeias entraram em guerra contra a França contra aquele regime. Bom, no final Napoleão foi derrotado e se constituiu o Congresso de Viena, né, por um lado, a Convenção de Viena e a Santa Aliança. A Convenção de Viena era constituída pela Rússia, né, pela Inglaterra, pela Áustria, pela Prússia, e depois a França entrou já de novo como uma monarquia, né, com a restauração dos Bourbons. E a Santa Aliança, por fim, foi um acordo entre a Rússia, a Prússia e a Áustria, no sentido de evitar que aquilo que aconteceu na Revolução acontecesse de novo, que seria a quebra da legitimidade real, né, e religiosa da ordem internacional europeia. Então você vê que desde Westfália até então a ordem ainda era religiosa, e quando a França tentou quebrar isso, ela não foi bem sucedida naquele primeiro momento. Napoleão foi derrotado, a monarquia foi restabelecida e a Santa Aliança queria que a ordem internacional permanecesse como uma ordem religiosa, né, e real, né? Então toda ameaça à monarquia, toda ameaça à ordem religiosa era vista com desconfiança, era combatida. Então você tem a Convenção de Viena, ela tinha um fim principalmente estratégico, né, de evitar que uma ordem, que uma potência surgisse, começasse a se expandir e quebrasse esse equilíbrio de poder na Europa. É interessante que desde o Tratado de Utrecht, né, já em 1700, quando o Luís XIV quis colocar o neto dele como herdeiro, né, por aliança dinástica da Espanha e da França, né, houve uma guerra e ele teve que ceder, teve que abdicar desse direito, porque isso ameaçaria o equilíbrio de poder. Então você tem essa tendência, né, de que até uma crítica, nesse sentido à legitimidade real e dinástica, de que essa legitimidade não pode ameaçar o equilíbrio de poder. Isso já é também um meio passo ao caminho da secularização do poder político na Europa, no sentido de que nem uma aliança dinástica que seria legítima, que ainda era considerada legítima até a Revolução Francesa e até as revoluções nacionalistas, poderia ameaçar o equilíbrio de poder. Então a Convenção de Viena, a primeiro momento, estava ali mais para isso, né? Embora a Inglaterra entrou em guerra com a França, principalmente pela decapitação do rei Luís XVI. Então você tem a Santa Aliança, a Convenção de Viena, ainda defendendo a legitimidade dessa ordem, né? Da ordem de Westfália, que é a ordem religiosa e a ordem, né, dinástica de poder. Ao longo do tempo isso vai começar a se modificar, né? Com a liberalização da Inglaterra, a Inglaterra vai cada vez mais se importar menos com essa questão da legitimidade do poder real. Tanto é que a Áustria vai tentar apoio para uma intervenção em os territórios da Itália, que estão se rebelando, enfim, de revoluções populares, e a Inglaterra não vai dar esse apoio porque ela acha que isso é uma questão interna que não vai ameaçar o equilíbrio de poder e que isso não importa. Então você começa a ter essas duas tendências, né? Por um lado, a Santa Aliança querendo defender a legitimidade religiosa dos reis, enfim, e por outro lado, a Inglaterra cada vez mais se secularizando, querendo defender apenas o equilíbrio de poder. Bom, com o fim da Santa Aliança, esse equilíbrio e
E essa ordem de Westfália se rompe plenamente, porque na Guerra da Crimeia, a Rússia começa a avançar sobre uns territórios nos Balcãs, ameaçando a Áustria. A Áustria resolve se aliar à França contra a Rússia, e nisso se dissolve a Santa Aliança. E aí cada um começa a perseguir suas próprias intenções nacionalistas, ao invés de defender uma ordem religiosa real. Há uma fragmentação, e com isso Napoleão também cai na França, e enfim, a República volta. E também tem as revoluções de 1848. A Áustria ainda tentou apoio da Convenção de Viena, mas também não conseguiu nessa época, né? Também pela resistência da Inglaterra, e também porque a Áustria estava sob essas revoluções, né? Ali na Hungria e em Viena. E então essa ordem se rompe, e você tem uma nova ordem, que é a ordem nacionalista, que é a ordem do governo popular. A ordem da legitimação real, ela se rompe, e você tem a ordem da legitimação individual, né, popular. Essa ordem é baseada na filosofia iluminista, e tem como bastião aí, né, duas figuras importantes, mas às vezes um pouco contraditórias, que é o Kant e o Rousseau. O Kant, que defende essa ideia de que a religião não é fundamental para o Estado, que a religião é um dado da individualidade, cada indivíduo recebe os dotes da razão, enfim, para seguir o que ele chama de razão natural, né, que seria uma moralidade natural que os homens têm. E os dados da religião revelada são dados privados, enfim, que cada um segue, desde que não seja contrário a essa razão natural, mas que cada indivíduo tem o poder de julgar. Então você não precisa disso como uma ordem, você não precisa de um soberano para legitimar a religião ou coisa do tipo, porque isso é coisa individual, uma coisa individual. E o Rousseau, a ideia de que o que vale é a religião civil, quer dizer, aquilo que os cidadãos, como seres racionais, eles estabelecem, né, para o Estado, e a religião individual, a religião privada, a religião revelada de cada um é algo que tem que ficar realmente no âmbito privado, né? Não diz respeito ao Estado. O que diz respeito ao Estado seria a Constituição, seria as leis, seriam aquilo que é necessário para a vida política da sociedade, e isso deve ser valorizado como uma religião civil. E, bom, isso dá a ideia né, até está bem presente, né, na República de Robespierre, né, que é uma religião do Estado, uma religião secular com base popular. Isso que é interessante. Então, bom, com isso você realmente tem uma ruptura daquela ordem pré-estabelecida, uma nova ordem aí, em que o indivíduo é a fonte da soberania e a fonte daquilo que se diz legítimo para o Estado, seja em matéria religiosa, seja em qualquer outra matéria. Você tem a França, que prega um nacionalismo secular, né? Mas, por outro lado, você tem outros modelos de soberania popular que levam em conta o fator religioso. Por exemplo, nos Estados Unidos, segundo Alex Tocqueville, enquanto a religião civil de Rousseau era a religião secular, né, em que submetia qualquer outro dado da religião revelada àquilo que as pessoas nessa religião civil veem como sagrado, né, e o que é sagrado nessa religião é a Constituição, são as leis. Segundo Alex de Tocqueville, nos Estados Unidos acontece o contrário. O costume do povo, a religião costumeira daquela população, que faz com que as leis adquiram um determinado caráter. Então tem uma parte da democracia da América que ele fala, enquanto na França a deliberação ela é livre, quer dizer, não existe rédeas para o que se delibera, e bom, essa é uma ideia muito
da República de Robespierre, né? Quer dizer, se o que vale é a vontade geral, popular, você pode justificar qualquer tipo de atrocidade também. Nos Estados Unidos, o que prevalece é uma moralidade costumeira, e essa moralidade ela vai fixar os limites da deliberação na República estadunidense. Então, o que se delibera vai estar submisso a essa moralidade pública que vem dos costumes religiosos, né? E é interessante porque tanto George Washington, John Adams, todos eles falavam que a Constituição, as leis dos Estados Unidos provinham do costume religioso daquele povo. E até a primeira emenda, né, que foi feita por James Madison, tinha uma justificativa teológica, né? Falava-se que a federação não podia ter uma religião oficial porque o culto que as pessoas deviam a Deus, que todas as pessoas deviam, tinha que ser um culto livre. Então tinha que ser feito na liberdade. Então não poderia ter uma religião oficial impondo alguma coisa. Então até mesmo a justificação dessas leis, elas tinham uma fonte religiosa, um dado metafísico ali, justificando aquela república e aquilo que se delibera. Bom, então você tem, de qualquer forma, o princípio da legitimação individual, mas essas contradições, né, entre como você vai dar limites à deliberação da popular, né? Quer dizer, existe limite, seria tudo que a vontade geral delibera, todos acatam, inclusive as minorias, ou existe algo que fundamenta os direitos individuais, né, de cada um e que dá limites à deliberação. Isso vai se tornar muito presente, por fim, na contradição entre os três modelos que eu elencaria como três modelos de Estado constitucional democrático, no sentido popular, no sentido de uma legitimação do povo, que seria o modelo liberal, né, principalmente baseado nessa visão kantiana de direitos dos indivíduos, né, e cujo principal proponente foram os Estados Unidos e a Inglaterra, e o modelo fascista e o modelo comunista. O modelo, todos eles são modelos de legitimação do poder popular, só que de diferentes formas. Eu colocaria um filósofo aqui para ilustrar o pensamento do fascista, né, o nazi-fascista, seria o Carl Schmitt, né, que viveu ali naquela época do entre-guerras na República de Weimar, que criticava o modelo liberal que eles quiseram impor à Alemanha após a Primeira Guerra. Enfim, a Alemanha com uma crise inflacionária muito grande e totalmente devastada, né, com também os encargos da guerra. E Carl Schmitt falou que o modelo liberal não funciona. O modelo liberal ele tenta articular diferentes sociedades, diferentes grupos, né, com interesses muito diversos, com culturas muito diversas, e aí cada um segue seus próprios interesses privados, e é um tipo de aparato burocrático que não dá certo para o Estado. Então, para Carl Schmitt, o conceito de democracia em Carl Schmitt era era o conceito baseado na divisão entre amigos e inimigos, né? Então, a democracia seria, né, uma reunião daquele grupo de amigos, ou seja, daquele grupo que pertence de uma sociedade que pertence ao mesmo grupo, né? No Estado nazista isso vai ganhar características étnicas, e com a total exclusão dos inimigos, assim, não há espaço para o diferente, né, para aquele que não faz parte desse grupo naquele Estado, porque isso levaria a um impasse no Estado liberal, e o Estado liberal não daria certo por causa disso. Então, a democracia para Carl Schmitt seria a democracia dos amigos, daqueles
grupo de iguais. Né? E, bom, isso está muito presente na filosofia alemã. Por exemplo, o Herder fala que a nação, o Estado não pode se estender a outras nações, tem que ficar restrito a uma só nação, porque, enfim, não daria certo. A nação é como uma família e o Estado tem que estar restrito a ela para que possa florescer. Não floresce se juntar a outras coisas que não pertencem, que são de outra cultura, não vai florescer, não pode haver entendimento. E, de certa forma, o próprio Hegel, né, com a questão da exaltação do nacionalismo e dos embates nacionais com a autoafirmação. Então, isso é algo muito presente na filosofia alemã que vai estar presente ali como um modelo que disputa o cenário democrático, né, desse novo cenário do século XX. E o modelo comunista, que ali pela escola de Frankfurt, principalmente por um filósofo chamado Otto Kirchheim, pega muito do que o Carl Schmitt fala, só que aplica para a questão das classes. Praticamente segue o mesmo modelo, quer dizer, a divisão amigo-inimigo, só que é a divisão de classes. A classe, existem os oprimidos, os opressores, e não há um entendimento possível racional kantiano, nesse sentido kantiano liberal, entre eles, e aí você tem essa divisão que, se Carl Schmitt é aplicado para o diferente, né, isso no nazismo é aplicado para a raça, o comunismo vai se aplicar à questão das classes. Então você tem esses modelos que disputam. Bom, historicamente a gente sabe que tanto o modelo nazista foi derrotado, né, nazifascista, como o modelo comunista após a Guerra Fria, e o que sobrou foi o modelo liberal, que prevalece até hoje. Agora, esse modelo liberal é também um modelo contraditório, porque, por um lado, você tem essa ideia kantiana cosmopolita de uma intersubjetividade que perpassa as nações, que é algo próprio da razão universal dos homens, e que, por isso, o Estado pode contemplar várias nações e pode haver um entendimento liberal entre várias comunidades culturais, enfim. Mas que também tem suas deficiências. Por exemplo, alguns autores defendem que na Liga das Nações essa tentativa de implantar esse modelo liberal ela não deu certo, porque as pessoas, as potências, né, que lideravam a Liga, repartiram os territórios e no sentido de promover essa concepção da paz universal de Kant sem nenhuma consideração cultural, né? Então a questão da Polônia, por exemplo, como eles repartiram a Polônia, né, os estados balcânicos, e que depois acabou gerando guerras culturais e de autoafirmação. Então você ainda tem esse problema no Estado liberal. Se o Estado liberal ainda o modelo sapiensador, você tem vários modelos de Estado liberal. Então você tem, por exemplo, o modelo kantiano, rawlsiano, que é John Rawls, um cientista político americano, que fala que o Estado ele se fundamenta nessa racionalidade neutra universal e que não depende das culturas, e que é neutro em relação às culturas, é neutro em relação às religiões, né? E que é criticado pelos chamados comunitaristas, né? Que são aqueles que defendem que o Estado tem que levar em conta a afirmação das culturas. O grande problema de Rawls, né, são as contradições em que esse Estado neutro acaba entrando. Alguns multiculturalistas, por exemplo, o Will Kimmicka, que é um cientista político canadense, né, os canadenses têm muito essa questão da afirmação nacional, até pela questão do Quebec, enfim. Fala que esse modelo neutro é impossível, porque, por exemplo, se o Estado se pretende neutro, mas você tem toda uma burocracia, você tem todo
uma legislação relacionada à educação que vai acabar privilegiando uma cultura, vai privilegiar uma língua em detrimento de outra, que vai privilegiar uma história em detrimento de outra. Então essa neutralidade não seria possível, né? E na questão religiosa, a mesma coisa. Você tem essa defesa de que existiria envolve uma moralidade pública, independentemente das religiões. Mas aí você tem um problema. Você tem problema, por exemplo, na questão do aborto. O famoso caso do Roe vs. Wade, que é um caso de 1973 envolvendo uma disputa sobre o aborto, em que estava em questão a questão da propriedade do corpo, né, e da privacidade da mulher, e por outra questão a defesa da vida, né. E aí você tem dois princípios morais, que são princípios liberais: a privacidade, a propriedade, mas a vida. E aí você tem dois princípios em contradição. Como é que você pode ser neutro, né, entre esses dois princípios? São princípios liberais. Você, no fundo, você embarca numa moralidade. Quando você escolhe um ou outro, você escolhe por uma moralidade. Você não está sendo neutro em relação a eles. Então, o grande questionamento dos chamados comunitaristas seria para essa impossibilidade de um Estado desprovido de uma moral pública, né, e que esse liberalismo neutro apregoa. Então você tem esses comunitaristas como o Charles Taylor, que fala, por exemplo, que você tem certas leis no Canadá que privilegiam a língua francesa e até mesmo tem certas proibições para a língua inglesa lá, e que isso se justificaria porque no sentido da sobrevivência cultural daquele povo. Então ele defende que é uma concepção de vida boa, uma concepção de moral que aquele povo defende, por isso teria o direito de se autoafirmar para não ser levado à extinção. A mesma coisa quando você defende o direito de minorias, né? O direito de minorias à língua, de minorias étnicas, e, enfim, nesse sentido, porque senão você não, essas minorias étnicas, essas línguas acabariam sendo levadas à extinção. Então está em jogo uma questão de sobrevivência. É a mesma coisa a questão da religião. É até interessante como na Inglaterra se defende a questão dos símbolos públicos no espaço, por essa questão multicultural, por essa consideração de que o liberalismo tem que levar em conta o modo como as pessoas se enxergam, né, como seres integrais. E isso inclui também a religião, os seus símbolos religiosos, o véu, essa questão toda. Enquanto na França, por exemplo, se proibiu o uso do véu nas escolas públicas, a Inglaterra você tem várias leis assegurando que isso não aconteça, que isso é proibido por lei, né? Porque você tem que levar em conta a cultura das pessoas. Então, o que surge na teoria, nas novas teorias liberais, é uma concepção de que a cultura tem que ser levada em conta, né? De que não é só um liberalismo que leva em conta o que há de comum universalmente nos indivíduos, mas também a participação dos indivíduos dentro de seus grupos culturais. Então esse é um novo tipo de liberalismo, né, que eles chamam de liberalismo comunitarista, que faz uma crítica a esse liberalismo clássico, né, esse liberalismo kantiano, de base cosmopolita e universal. É isso.